Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, em dependência da hora ou do momento que está a assistir a esse vídeo. Meu nome é Alexandre Capapelo e eu estou aqui para falar, na sequência das aulas que já tenho estado a assistir, sobre a resposta ao surto da Covid. A doutora Rosa Moreira já está a tocar em alguns aspectos, ou já está a fazer um enfoque a alguns aspectos relativos à resposta a um surto e tem as várias etapas. Então, hoje aqui nós estaremos a discutir um pouco acerca de ações críticas de preparação, resposta e prontidão para cada cenário de transmissão para a Covid. Mas antes, relembrar a cada um de nós que a Covid-19 é uma doença nova, não é? Que desde janeiro de 2020 o conhecimento tem estado a aumentar. O que sabíamos em abril deste ano não é a mesma coisa que nós sabemos a esta altura do ano, e estamos a nos referir a novembro de 2020 e temos plena certeza que dentro de 1 ou 2 meses o conhecimento será ainda maior. Por essa razão, é cada vez mais imperioso, é cada vez mais obrigatório que cada um de nós, ou que todos nós, nos dediquemos dia após dia na busca e na atualização constante do conhecimento. Como disse no início, nós hoje estaremos a falar da resposta ao surto da Covid. E Angola, tal como os outros países, desenhou cenários, não é? Cenários para que se possam responder ao surto da Covid, realçar que devemos considerar diferentes possibilidades de gestão de pandemias de acordo à transmissão que ocorre. Como disse, estão previstos para o nosso contexto 4 cenários para a resposta à Covid. Estamos a falar do cenário A, do cenário B, do cenário C e do cenário D. E em cada um desses cenários tem a ver, como já dissemos, com a fase epidemiológica e com as características da fase, assim como das medidas de resposta. Vamos então passar agora a conversar um pouquinho mais acerca de cada um desses cenários relativamente à fase epidemiológica, a característica da fase e as medidas de resposta. Vamos então olhar um pouco para o cenário A. Cenário A, fase epidemiológica, esta é uma fase, ou fase 0, em que não existe algum caso de Covid. Portanto, não existe caso de Covid, nenhum caso reportado. Estas são as características da fase. Quais vão ser, então, as medidas de resposta para este cenário? Relativamente às medidas de resposta, temos um objetivo primário, que é a prontidão para a resposta à Covid-19. E, em relação a estas medidas de resposta, nós temos pilares, ou temos grupos. Vamos considerar pilares. Estamos a nos referir à coordenação central, o que é que a coordenação central deve fazer nesta fase, o que é que a vigilância deve fazer, o que é que o laboratório deve fazer, o que é que a gestão de caso e de controle de infecção deve fazer e o que é que se faz relativamente à comunicação e mobilização comunitária. Chamar a atenção que cada um destes pilares terá uma ação concreta em cada um dos cenários e tendo em conta cada uma das fases. Voltando ao nosso ponto. Portanto, cenário A. Fase epidemiológica, não temos casos de Covid, nenhum caso reportado. O que é que a coordenação central deve fazer? A coordenação central deve preparar um plano de contingência para a resposta à Covid-19 e identificar potenciais recursos para facilitar a implementação deste plano. Como vimos, deve existir um plano e voltar para a gênese ou para a doutrina do plano, não é? Do plano, que é um documento previamente estruturado que nos permite resolver algum problema, que nos permite solucionar determinada situação. Portanto, a coordenação central deve se preocupar que exista um plano.
O plano é preciso que deve existir e devem existir recursos para facilitar a implementação do plano. Porque muitas das vezes nós temos planos, não é? Temos planos, mas não sabemos como executar ou como materializar este plano. Logo, é necessário criarmos o plano e termos a certeza de que existem recursos para a implementação deste plano. O outro ponto muito importante nessa fase da coordenação central é a necessidade de treinar e preparar equipas de resposta em vigilância, gestão de casos, prevenção e controle de infecções e a equipa de laboratório, que são esses os pilares que estão abaixo deste primeiro, que é da coordenação central. Então, a coordenação central deve verificar a existência de um plano, deve garantir que existem os recursos e deve treinar e preparar equipas de resposta, repito, vigilância, gestão de casos, prevenção e controle de infecção, assim como de laboratório. E as pessoas, aqui é bastante importante o aspecto da identificação de quem são as pessoas que vão integrar estas equipas. É necessário olhar para aqueles que são os critérios, é necessário olhar para aquilo que são os termos de referência para as pessoas que vão constituir estas equipas. Nós não podemos, pura e simplesmente, juntar um grupo de pessoas para que se constituam as equipas. Temos que olhar ao perfil para que essas equipas sejam rigorosamente escolhidas, tendo em conta as valências que cada uma dessas pessoas tem para que possa integrar. Então, ao nível do pilar vigilância, a vigilância deve trabalhar bastante ao nível dos pontos de entrada. Sabemos que os pontos de entrada são aqueles pontos, né, os pontos fronteiriços, né, tanto aéreos, terrestres ou marítimos, que deve-se aumentar a vigilância nestes pontos de entrada. Não existem casos registrados, mas tem que se implementar estratégias, tem que se implementar medidas de forma a controlar as pessoas que estejam a entrar e a sair do país. Ainda a vigilância deve preparar medidas para sustentar a quarentena institucional. Lembrar que a quarentena, né, quarentena é um espaço, é um local onde as pessoas ficam para cumprir o período, o tempo de incubação para o surgimento daquela doença, o tempo de incubação mais longo, não é? É onde nós vamos colocar as pessoas a ver quem vai desenvolver ou não sintomas e depois ser testado e liberado. Então, o plano gizado pelo Ministério da Saúde através da Direção Nacional de Saúde Pública orienta que nesta fase a equipa de vigilância, para além de implementar a vigilância nos pontos de entrada, deve igualmente preparar as medidas para sustentar a quarentena institucional. Relembrando que quarentena é colocar as pessoas num espaço fechado, logo deverão ser criadas todas as condições para que as pessoas, ou as condições mínimas para que as pessoas possam estar acomodadas. Isso me refiro à alimentação, à higienização, aos cuidados com a roupa. Portanto, não é só mais um espaço, é identificarmos um espaço onde seja possível realizar a quarentena institucional. Relativamente ao laboratório, o laboratório deverá preparar as instalações laboratoriais, sistema de referência de amostra para os testes de Covid. Portanto, esta fase requer uma preparação de como é que as coisas vão funcionar. Devemos pensar em como vai ser todo este processo. O laboratório deverá ainda testar todas as pessoas suspeitas de Covid usando a definição de caso. Como disse, Vamos falar em outras aulas, já vão falar sobre a definição de caso, onde, olhando para essa definição de caso, então as pessoas deverão ser testadas, isso através do laboratório. Testar amostras selecionadas de infecção respiratória aguda grave do sistema de vigilância Sentinela para identificar a circulação não detectada do vírus. Portanto, deverá ser implementado também um sistema de vigilância, não é? Sentinela, para identificar todos aqueles casos suspeitos, todos aqueles casos que possam surgir e o laboratório estar atento para esse tipo de situações. Relativamente à prevenção e controle de infecções e gestão clínica,
todas as unidades sanitárias deverão estar prontas para isolar e tratar os casos graves. Essa é uma tarefa, uma atribuição deste pilar da gestão clínica e do controle de infecções e, igualmente, deverá assegurar medidas de controle de infecções nos hospitais e clínicas. Portanto, o trabalho não é reduzido. Há um grande trabalho para este pilar, porque sabemos que nos hospitais onde vão ocorrer todas as pessoas sintomáticas ou todas as suas com queixas, logo os profissionais deverão ser previamente treinados, deverão ser previamente orientados para saberem como lidar nessas situações, para saberem que tipo de material de biossegurança devem utilizar para evitar que sejam infectados e para evitar também que transmitam a infecção para outras pessoas. Relativamente à comunicação e mobilização comunitária. A comunicação e mobilização comunitária, nesta fase, que é fase 0, cenário A, da não existência de casos, deverá identificar os canais comunitários de confiança. Nós sabemos que para qualquer doença, para qualquer outro evento adverso em saúde pública, é importante existirem canais de confiança na comunidade. Aqueles que são os líderes na comunidade, as pessoas que nos podem ajudar a informar as pessoas, aqueles que nos podem ajudar a informar a comunidade, aqueles que nos podem ajudar a sensibilizar a comunidade. Então, o pilar ou a equipa de comunicação e mobilização comunitária deve, então, identificar os canais comunitários de confiança, os líderes de opinião, os líderes religiosos, para iniciar discussões sobre possíveis medidas de controle de surtos. Portanto, há aqui uma tarefa bastante acrescida relativamente à comunicação e mobilização comunitária. Deverá igualmente sensibilizar a população sobre as medidas de controle de surtos, incluindo o rastreamento de contactos, a quarentena, o distanciamento social individual e comunitário, assim como desenvolver e implementar planos de comunicação de risco. É bastante importante essa tarefa da equipa ou do pilar, se pudermos assim dizer, da comunicação e mobilização comunitária, porque uma pessoa informada vai lidar muito mais, portanto, mais facilmente com a doença, porque já teve uma informação prévia, já sabe o que é um contacto, já sabe qual é o cuidado que o contacto deve ter e qual é o comportamento que o caso também deve ter. Vamos então passar agora para o cenário B, fase 1. O cenário B, fase 1, relativamente à fase epidemiológica, estamos a falar de uma eclosão inicial de surto. Características da fase: um ou mais casos importados. Podemos ainda ter casos de transmissão local limitados relacionados com os casos importados. Qual é o objetivo nessa fase? O objetivo nessa fase, relativamente às medidas de resposta, é prevenir a transmissão sustentada da Covid. Já existem casos, então precisamos tomar ações atinentes a prevenir a transmissão sustentada da Covid. Qual vai ser a tarefa da coordenação central? A tarefa da coordenação central vai ser de ativar as equipas de resposta rápida para a Covid e criar uma estrutura para a resposta. Lembrem-se que nós falamos na fase 0, que a coordenação central deve treinar as equipas, deve implementar um plano e deve garantir que existem as condições para executar esse plano. Então chegou a fase da execução daquele plano que foi criado ou que foi elaborado pela coordenação central. Então aqui deverão ser ativadas as equipas de resposta rápida para a Covid, não é? E deverá ser criada toda uma estrutura, deverá ser, não diríamos criar, porque já se pensou, deverá ser acionada, esse é o termo correto, deverá ser acionada toda a estrutura para a resposta. E deve, inclusive, que é o que já aconteceu, ativar o plano de contingência para a Covid-19. Vigilância. A vigilância já começou a fazer atividades nos pontos de entrada, mas agora aqui, como já estão registrados os casos, deve intensificar essas ações nos pontos de entrada. Deve realizar o rastreio dos contactos, identificação dos contactos para todos os casos confirmados. Isto é, listagem, classificação dos contactos, escolher a abordagem de segmentos dos contactos, e fazer o acompanhamento diário dos contactos. Isto refere-se à vigilância. Quanto ao laboratório, o laboratório deve realizar uma investigação rigorosa dos casos para identificar e colocar em quarentena todos os contactos próximos. O laboratório é crucial para a resposta à Covid.
Porque se o laboratório atrasa todo o sistema, atrasa todo o processo. Logo, o laboratório tem uma tarefa acrescida, que é a de dar resposta célere a todos os casos, a todas as amostras que cheguem até eles, para que então as outras equipas possam também fazer de uma forma mais amena, se podemos assim dizer, as suas tarefas. Testar todas as pessoas suspeitas de Covid-19, usando as definições de casos, testar os contactos, ok? Os contactos que desenvolvam sintomas, e testar todos os casos de infecção respiratória aguda do sistema de vigilância sentinela. Já nos referimos disso no início, mas todas as pessoas, todos os casos de infecção respiratória aguda que aparecerem no hospital ou que surgirem nas unidades sanitárias deverão ser testados no âmbito da vigilância sanitária. A equipa de prevenção do controle de infecção e da gestão clínica ou da gestão de casos, o que é que deve fazer? Deve, nessa altura, estabelecer a triagem em todas as unidades sanitárias. Okay? Deve padronizar a triagem dos casos. Deve, igualmente, estabelecer enfermarias ou alas de isolamento em todas as unidades sanitárias que tenham sido escolhidas ou identificadas para fazer o tratamento de casos de Covid. Relativamente à comunicação e mobilização comunitária, nesta fase, a equipa de comunicação e mobilização comunitária deve informar o público diariamente. As pessoas precisam estar informadas do que é que está a acontecer, e quais são os próximos passos. Então, essa é a tarefa da comunicação e mobilização comunitária. Deve ainda informar ao público sobre a questão da promoção do distanciamento físico, da higienização das mãos, da etiqueta respiratória e do uso obrigatório da máscara. Portanto, essas são algumas das atribuições, alguns dos pontos que competem à mobilização. Vamos então passar para o cenário B, mais uma outra fase do cenário B, que é uma fase 2, que continuamos, não digo continuamos, porque a fase 1 foi da eclosão inicial do surto, aqui estamos na fase 2 da expansão do surto. Okay? Relativamente à fase epidemiológica da expansão do surto e das características da fase, é caracterizada por um número crescente de casos importados, aumento da transmissão local, porém todos os casos ligados à cadeia de transmissão são conhecidos, e também caracterizado por uma concentração de surtos com uma exposição comum conhecida. Portanto, essa é a característica da fase. Relativamente às medidas de resposta, o objetivo desta fase é de conter e retardar a transmissão da Covid. Tendo em conta este objetivo, a coordenação central deve continuar o controlo das equipas de resposta rápida para o evento da Covid-19 e continuar a estabelecer uma estrutura para a resposta. Essa continua a ser a principal tarefa da equipa de coordenação central. Portanto, garantir que as equipas de resposta rápida funcionem, garantir que a estrutura acionada seja funcional e ativar a fase 2 do plano de contingência e prontidão para a Covid. O que é que a vigilância deve fazer? A vigilância deve intensificar ao máximo o rastreamento ou o rastreio de contactos e aderência à quarentena. Portanto, a vigilância tem aqui uma tarefa bastante importante, que deve fazer uma identificação correta de todos os contactos. Relembrar que é importante termos o conceito exato de contacto para a Covid. É só termos em atenção o que é a circular da Direção Nacional de Saúde Pública fala acerca dos contactos de Covid, porque nenhuma pessoa que seja contacto deverá ser deixada de fora. Nenhuma pessoa que seja contacto deverá ser deixada de fora. Deverão ser identificados todos os contactos, para que não exista a possibilidade desses contactos deixados de fora transmitam a doença para outras pessoas. Dali a importância ou a maneira como aparece aqui essa tarefa da vigilância, que é de intensificar ao máximo o rastreamento de contactos.
Quanto ao laboratório, o que é que o laboratório deverá fazer? O laboratório deverá testar todas as pessoas suspeitas. Portanto, o laboratório deverá ter de continuar a testar os casos suspeitos, deverá continuar a testar os contactos que desenvolvam ou não sintomas, porque nós sabemos que existem muitos assintomáticos, está descrito na literatura, que eles têm uma importância, têm um peso importante na transmissão da doença. Portanto, eles são assintomáticos, mas transmitem. Logo, há necessidade de serem identificados para que se possa cortar, então, a possibilidade ou a cadeia de transmissão. Em relação ao controlo de infecção e a gestão clínica, este pilar deverá intensificar a promoção do controlo de infecção, da higienização das mãos, da etiqueta respiratória e o uso obrigatório da máscara, deverá deverá estar pronta para a possibilidade do aumento do número de casos. Nós temos estado a ver como é que qual é o comportamento que a Covid teve, não é? O número de casos vai sempre aumentando, logo, essa equipa da gestão de casos de controlo de infecção deve estar pronta para responder a esse aumento do número de casos. Deverá igualmente continuar ou insistir nas medidas de distanciamento social e comunitário e também, dentro deste subgrupo, restringir atividades e eventos de concentração em massa. O que é que a comunicação deve fazer? Fortalecer a estratégia de apoio às pessoas em quarentena institucional. As pessoas que estão em quarentena deverão ser sempre informadas do que é aquele espaço, o que é que os espera, portanto, para que eles, depois que saírem daí, possam ser os transmissores ou possam ser, inclusive, os atalaias, não é? Para as comunidades para onde eles estão a regressar. E continuar a fornecer informações diárias sobre o surto à população. Cenário C, fase 3. Aqui estamos numa fase de um estágio avançado do surto. É caracterizado por surtos localizados que começam a fundir-se, um ou mais casos de óbitos começam a ocorrer fora das cadeias de transmissão conhecidas. Vamos começar a ter óbitos em vários sítios que nós não sabemos muito bem, que não têm a ver com os casos que nós estejamos a seguir. Vamos ter também, é caracterizada também pela transmissão sustentada de pessoa para pessoa, ok? Múltiplas gerações, um grupo que está aqui, que infectou o outro, e vamos tendo vários grupos, que é mais ou menos esta a realidade que nessa altura Luanda está a registrar. E também são detectados casos, entre os casos de doença respiratória aguda sem exposição conhecida, não é? É aquela pessoa que possivelmente não tenha tido contacto com alguém, tem um síndrome respiratório, é testado e é positivo. Então, esta é a fase 3, é o cenário C, que é a fase 3, portanto, do estágio avançado do surto. O que é que a coordenação central deve fazer? A coordenação central deve assegurar prioridades. Como aqui vemos, o número de casos aumenta, então a coordenação central deve assegurar prioridades, incluindo ou melhorar a política de seguimento de casos ou de contactos e cada vez mais melhorar o enfoque na detecção rápida, diagnóstico e isolamento dos casos. Como sabemos, a Covid é uma doença que se transmite de forma rápida. Logo, a estratégia é isolamento de casos e rastreamento de contactos. Então, nesta fase, essas ações deverão estar cada vez mais refinadas, cada vez mais melhoradas. Nós temos a experiência de outros países na Europa que deixaram de fazer o seguimento dos contactos e estamos a ver o que é que está a acontecer em outros países onde os casos estão cada vez mais a aumentar. Então, para a Covid, a estratégia continua a ser rastrear contactos e isolar os casos, que é o que se requer da coordenação central nesta fase. Deve também, nesta fase, identificar as principais lacunas na resposta e procurar parceiros, incluindo comunitários ou outro nível de assistência. A esta fase da epidemia, a coordenação central já tem uma visão um pouquinho mais alargada, uma visão mais alargada, se podemos assim dizer, e logo já consegue identificar quais são as lacunas e deverá nessa fase solicitar apoios de outras instituições para que mais rapidamente possa responder à situação. A vigilância. A vigilância deverá continuar o rastreamento em todas as áreas, o rastreamento de contactos.
assim como rastrear o contacto, portanto, o rastreamento de contactos em todas as áreas sem exceção, como já dissemos há pouco tempo, que a estratégia continua a ser o rastreamento de contactos. Algumas literaturas referem em como não se devem seguir os contactos, mas estamos a verificar que quando os contactos não são rastreados, os casos aumentam. Logo, todos os contactos deverão ser rastreados. E esta questão do rastreio dos contactos deverá ser intensificada naqueles casos em que existam grupos ou pessoas vulneráveis ou ainda de risco. Relativamente ao laboratório, o laboratório deverá continuar a testar todos os casos. Todos os casos que forem remetidos ao laboratório deverão continuar a ser testados, deverá inclusive continuar a fazer a testagem dos casos de doenças respiratórias agudas. Todos os casos que aparecerem com doenças respiratórias agudas nas unidades sanitárias deverão igualmente ser testados e, sempre que possível, alargar a capacidade de diagnóstico a outros laboratórios. Isto é muito importante, porque caso contrário, cria um excesso de trabalho, um sobrepeso sobre o único laboratório e sabemos que quando o trabalho é excessivo, reduz a qualidade do trabalho e temos muitos atrasos. E lidar com a Covid é uma doença que exige urgência, não é? Urgência para que as pessoas saibam qual é a sua condição para que mais rapidamente possam ser tomadas medidas. Laboratório exige urgência porque nós não podemos ter uma pessoa isolada ou em quarentena por um período acima de 14 dias, porque são muitas as necessidades, são muitas as condições exigidas. Quanto à gestão de casos, nessa fase deverá-se pensar no isolamento domiciliar dos casos, que é o que fizemos cá em Angola. Passamos para a fase de isolamento domiciliar dos casos assintomáticos. Atenção, nós vamos ter no domicílio os casos assintomáticos, mas que deverão ser rigorosamente seguidos, porque a Covid tem estado a mostrar, e também já foi referido em vários estudos, que as pessoas podem ter uma evolução abrupta, uma evolução que não era esperada. Logo, essas pessoas deverão ser seguidas de forma criteriosa para que não possam desenvolver algum sintoma e termos outra situação mais grave no domicílio. Igualmente, considerar a viabilidade e aceitação de cordões sanitários nas áreas com transmissão exponencial. É preciso não deixar de parte esta possibilidade, que ali onde existam muitos casos, instituir-se um cordão sanitário. E também ainda a gestão de casos deverá garantir a disponibilidade de instalações para isolamento e tratamento. Essa continua a ser uma tarefa da gestão de casos e da equipa de controle de infecções. Portanto, garantir a disponibilidade de instalações de isolamento e tratamento. Comunicação e mobilização comunitária. O que é que vai fazer? Continuar a educar a população sobre as medidas de prevenção que são difundidas através dos vários meios, decretos, principalmente sobre os decretos presidenciais da situação de calamidade pública. E, claro, como não podia deixar de ser, a equipa deve continuar a fornecer informações diárias, repito, informações diárias sobre o surto à população. Vamos então passar para o cenário D, acabamos agora de falar o cenário C, vamos passar para o cenário D, que é o último cenário. O cenário D é caracterizado portanto, que é um surto alargado com transmissão a nível nacional, caracterizado por transmissão comunitária sustentada e generalizada. As cadeias de transmissão de múltiplas gerações podem ser identificadas, mas a maior parte dos casos ocorrem fora das cadeias. Nós vamos ouvir que há um caso daqui, vamos identificar um caso ali, mas que não conseguimos juntar, não conseguimos englobar aos demais casos. Então, quais são as medidas de resposta para esta fase? Lembrar que o principal objetivo desta fase é reduzir a mortalidade da Covid-19. Assim, ao nível da coordenação central, deverá continuar a assegurar todas as medidas
relativamente ao asseguramento do rastreamento de contactos. E cada vez mais intensificar o enfoque na detecção rápida, diagnóstico e isolamento dos casos. A estratégia continua a ser essa. A estratégia não muda. Continuar, como já dissemos na fase anterior, continuar a identificar as principais lacunas na resposta e procurar parceiros, incluindo parceiros comunitários e ou de outro nível de assistência. Deverá ainda assegurar que todas as intervenções governamentais e de parceiros sejam concentradas na redução do fardo sobre os serviços de saúde, na proteção das populações em risco de doenças graves e na redução da mortalidade. Gostaria de parar um pouco e fazer um comentário acerca deste ponto. Num momento como esse ou em outras epidemias, vão surgir várias pessoas dispostas a ajudar. E às vezes, quando não há concentração, as ações vão começar a dispersar-se, portanto. Os recursos ou os esforços vão ser dispersados. Logo, a coordenação central tem a obrigação, tem a tarefa de concentrar estes esforços, porque os recursos já são poucos, então os esforços deverão ser concentrados, tanto governamentais e de parceiros, para que se reduza o fardo sobre os serviços de saúde, porque todas as pessoas sintomáticas vão ocorrer para os serviços de saúde à busca de alívio para os seus problemas. Então, a coordenação central deverá ser atenta para que esse fardo sobre os serviços de saúde seja cada vez mais aliviado através das várias ações que surgirão de parceiros ou do governo. A vigilância de continuar com as atividades de rastreio de contactos em todos os níveis. Já dissemos aqui há pouco tempo que a estratégia de rastreio de contactos não deve ser reduzida. Deve se manter ou deve ser acrescentada. Porque se deixarmos de controlar os contactos, a doença vai se disseminar. A estratégia da imunidade de rebanho, ou de carneiro, como os outros chamam, já vimos que não funciona. Não funciona, logo, a medida mais acertada deverá ser o rastreamento e o seguimento, ou o rastreamento e seguimento de contactos e isolamento de casos. O laboratório deverá continuar a testar todas as pessoas que forem admitidas nos hospitais. Deverá testar, nesta fase, investigar grupos de alto risco ou específicos, como são os casos dos trabalhadores da área de saúde. Continuar a testar amostras de doenças respiratórias agudas e ou crônicas, tendo em conta a maneira como a Covid se move no meio das comunidades. A gestão clínica e do controlo de infecção. Esta equipa específica deverá criar unidades sanitárias temporárias ou adicionais. Aqui estamos a falar em criar hospitais de campanha, arranjar espaços onde possam ser isoladas as pessoas para que possam ser tratadas e acompanhadas. Deverá reforçar as atividades de promoção da saúde para a população em geral, procurar para que eles possam antecipadamente procurar os cuidados de saúde. Sabemos que, infelizmente, as nossas comunidades, as nossas populações têm por hábito a correr aos hospitais só quando já se sentem quando já estão bastante debilitados. Então, nesta fase, as pessoas deverão ser orientadas, deverão ser ensinadas, deverão ser instruídas a correr às unidades de saúde tão logo tenham os primeiros sinais ou sintomas, para melhorar o resultado em doentes graves. Relativamente à comunicação e mobilização comunitária nesta fase, deverá também avaliar a eficácia das medidas de prevenção e aplicadas e rever se de acordo são as melhores medidas, não é? Saber se a estratégia montada foi a mais adequada e isso percebe-se, identifica-se num resultado que nós temos relativamente ao aumento ou à diminuição do número de casos. E, por último, a comunicação e mobilização comunitária nesta fase deverá continuar ou deverá, de forma permanente, atualizar a situação e as políticas junto da população. A população deve saber exatamente o que é que está a ser feito, como é que está a ser feito, quando é que está a ser feito, porque nós sabemos que uma pessoa informada vale por dois.
E nessa Covid, a solução não está simplesmente com as unidades sanitárias. Nós precisamos informar as pessoas para que o nosso trabalho, para que a nossa luta tenha melhores resultados. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção. Tem os slides que poderá seguir, temos também alguma literatura que poderá acrescentar a informação que estamos aqui a partilhar. Estamos juntos.